Salve, salve! Vamos nessa resolver a questão 2 da nossa lista 3, que é uma questão do Enem 2011, que diz o seguinte: para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. Mantenha uma régua com cerca de 30 centímetros suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça próximos do zero da régua sem tocá-la. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. O quadro seguinte mostra a posição em que 3 pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação. Então nós temos no quadro a distância percorrida pela régua durante a queda em metro e o tempo de reação em segundo de cada um. Então 0,3 metros, ou 30 centímetros em 0,24 segundos, 15 centímetros em 0,17 e 10 centímetros em 0,14 segundos. Vamos para o que a questão quer. A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação porque Então vamos lá. Se a gente está falando de uma queda livre, estamos tratando de um movimento uniformemente variado. O que isso quer dizer? É um movimento cuja velocidade varia sempre a uma mesma taxa com o passar do tempo. No caso da queda livre no planeta Terra, considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo que um objeto está em queda, a sua velocidade aumenta 10 metros por segundo, ou 36 km por hora. Ou seja, a velocidade vai aumentando durante a queda, ok? E se a velocidade vai aumentando durante a queda, para cada instante de tempo, a distância percorrida é cada vez maior. Então, no primeiro instante, percorre uma certa distância. No segundo instante, em que a velocidade já aumentou, vai percorrer uma distância maior. No terceiro instante, que a velocidade aumentou de novo, percorre uma distância maior de novo. E essa distância percorrida vai aumentando exponencialmente com o aumento da velocidade durante a queda. Por que isso acontece? É o que a questão está perguntando. Então vamos ler as alternativas. A energia mecânica da régua aumenta, o que faz cair mais rápido? Não. Aqui não falou nada sobre resistência do ar, tá? Mas subentende-se que a gente está desprezando a resistência do ar. Se não tem resistência do ar, ou seja, se não há nenhum tipo de dissipação de energia, então nós consideramos a energia mecânica constante, ok? A régua tinha uma certa altura, portanto, uma certa energia potencial gravitacional acumulada, e à medida que ela vai caindo, ela vai ganhando velocidade, ou seja, a régua está convertendo energia potencial gravitacional em energia cinética, de forma que o balanço entre essas energias é constante, o somatório dessas energias é constante. Então a energia mecânica não aumenta, ok? A letra B fala que a resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. Vamos lá. Então se a gente fala aqui de resistência do ar, a resistência do ar aumenta com o quadrado da velocidade. Então quanto mais rápido a régua vai caindo, maior a resistência do ar. Só que ela está dizendo que a resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. Ou seja, dá a entender que durante a queda a régua vai cair no movimento desacelerado. Ou seja, ela vai caindo cada vez mais devagar. Não é o que acontece. A régua cai cada vez mais rápido. E à medida que a resistência do ar vai aumentando, se por acaso a resistência do ar for do mesmo valor que o peso da régua, então a régua vai cair com velocidade constante. Mas a velocidade não vai diminuir. Ou seja, não vai diminuir gradativamente. Vai aumentando até que se mantém constante, que é o que acontece com o paraquedista, por exemplo. Mas cair com menor velocidade é falso. A letra C diz que a aceleração da régua varia. Não. Numa queda livre, a aceleração é a gravidade, e a gravidade é constante. Então nem precisa perder tempo lendo o resto. A aceleração não varia. A letra D fala que a força peso da régua tem valor constante, verdade. O peso da régua nada mais é do que a sua massa vezes a gravidade. A massa é constante, a gravidade também, o peso é constante. O que gera um movimento acelerado, verdade. O que faz essa régua cair, gente? Aqui está a régua.
O que faz essa régua cair é essa força resultante que a gente chama de peso. Se não houvesse essa força resultante, se a régua estivesse no espaço, não teria essa queda. Ela cai por conta do peso, que é uma força constante e que provoca uma aceleração. Ok? Então, de fato, a letra D é a resposta. A velocidade da régua é constante, o que provoca uma passagem linear do tempo. A velocidade não é constante. Ok? Se você gostou, por favor, se inscreve no canal, deixa o like aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e nós nos vemos nas próximas questões. Valeu!